Bom, o DVD tá aqui, né? Pena que o Corinthians teve que fazer 6 gols para fazer valer em 4, né? Rafael Toca, fiel Florida USA. Vamos falar aqui agora de Corinthians 4, Internacional 2. Jogo válido pela 7ª oitava do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima que o Corinthians conseguiu contra um time que é um time forte, não é um time fraco, tá? E foi uma vitória que eu diria que mais ou menos lavou a alma do corintiano, que foi uma vitória avassaladora de alguma forma. E como eu disse, o Corinthians realmente precisava, né? Bom, desculpe que o vídeo tá saindo tarde. Eu acabei, não pude ver a partida ontem porque eu estava trabalhando. Depois acabei saindo e não deu tempo de fazer o vídeo ontem. Hoje também eu estava bem ocupado, eu tive que fazer bastante coisas aqui em casa e eu tive que achar uma hora em um lugar quieto que não tem ninguém aqui para interromper. Assim dá para fazer o vídeo de uma maneira mais calma, sem interrupções, né? Bom, o Corinthians entrou em campo ontem com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Hugo, Martinez, Ranieri, Carelho, Depay, Yuri Alberto e Romero, tá? Bom, e eu vou dizer uma coisa pra você, eu acho que o Corinthians, né, nessa partida que fez contra o Internacional, eu acho que foi uma das melhores partidas que o Corinthians fez na temporada até agora, tá? Eu acho que só perde pro primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, lá contra o Palmeiras, se o Corinthians foi cirúrgico e soube se aproveitar da situação certa para fazer um gol que, na minha opinião, praticamente definiu o título pra gente, né? Eu podia dizer também que a partida contra o Barcelona, o segundo jogo, o Corinthians também foi bem eficiente, mas foi eficiente um pouco tarde demais, porque já tinha apanhado de 3-0 lá e não conseguiu o placar necessário para reverter o resultado para continuar seguindo na Libertadores. Eu já falei antes, se o Corinthians tivesse jogado mais uns 10 minutos, teria ganhado 3-0, mas não aconteceu. Mas tudo bem, vida continua, né? Agora estamos falando de outro campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Corinthians, para mim, desde a chegada do Dorival Júnior, esse é o segundo jogo dele sob o comando do Corinthians. O primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, a primeira partida que ele fez foi durante a semana contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Eu já achava que na Copa do Brasil, no jogo da Copa do Brasil, que o Corinthians entrou mais ou menos com um time misto. O Corinthians já tinha melhorado uma atitude, tá? O Corinthians já tinha melhorado a atitude que tinha apresentado naquele jogo contra o Flamengo. E o Corinthians foi praticamente patético e deixou o Flamengo deitar e rolar. E a gente ia tomar aquela pancada de 4-0, tá? É claro que o Corinthians tá sendo reconstruído e a gente jogou contra o Flamengo mais ou menos nesse meio termo que a gente tá trocando de treinador, né? A gente colocou um treinador interino que também não sabia o que estava fazendo e obviamente não tinha muita condição de dar certo, porque o mesmo time sendo bom, o Corinthians não teve condições de apresentar um bom futebol e tomou aquele cacete que foi durante aquela partida. E eu acho também que ainda estava mais ou menos na ressaca do Ramon Dias, que estava sendo ineficiente em jogos depois do Campeonato Paulista. E aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. E vou ficar falando, já tá na hora de trocar esse disco também, mas eu acho que eu vou falar agora pela última vez. Ele realmente teve a sobrevida com a vitória com o título do Campeonato Paulista, mas o primeiro tombo que a gente levasse do Campeonato Brasileiro, eu achei que ele ia cair. Claro que não foi o primeiro tombo, foi o segundo tombo, mas a gente também já tinha levado um tombo lá do Huracan dentro de casa que não foi legal, que realmente fez o corintiano passar vergonha. E ninguém gostou disso aí. Então as horas dele já estavam contadas, né? E aconteceu que ele acabou caindo, chegou o Dorival, teve ficou esperando por alguns dias, mas infelizmente ele se definiu, agora está sob comando, e eu acho que ele tá colocando um sangue novo, pelo menos no momento parece que está colocando um sangue novo na nossa equipe, que eu acho que talvez o Corinthians os nossos jogadores tenham a confiança e a vontade de ganhar jogos, tá? Vamos esperar que isso continue. O Corinthians começou ontem a partida realmente indo para cima do Internacional. O Corinthians estava realmente atacando, estava se esforçando. Tanto é que o primeiro gol aconteceu, acho que mais ou menos aos 16 minutos, se não me engano, que a gente abriu o placar. Mas, infelizmente, um pouco mais tarde, o Corinthians parecia que estava retrocedindo para aquele Corinthians que realmente fazer bobeira e deixou o Internacional virar a partida em menos de 5 minutos. Isso pelo menos para mim, já estava me dando flashbacks do ano passado, que o Corinthians estava jogando partidas em casa
e perdendo jogos ou empatando jogos em casa que não devia. Foi lá contra o Red Bull, contra o Fortaleza, contra o Juventude e etc. E o Corinthians realmente jogava, mas não era eficiente e perdia jogos e perdia pontos. E estava começando a dar indicações que será que eu estava com medo, já que isso começasse a acontecer de novo, mesmo com o time totalmente mudado no final do ano passado. Parecia que, não sei, parecia que estava dando um jeito de tudo estava dando errado. O Corinthians ia desabar depois que tomou o segundo gol internacional e ia voltar a ser aquele Corinthians que realmente estava sempre fazendo com medo, sendo, sabe, covarde, sem nenhuma resolução, sem nenhuma forma de jogar quando o time estava perdendo. Mas felizmente aconteceu o contrário. O Corinthians voltou no segundo tempo. O Corinthians foi para cima do Internacional, tanto é que fez um gol bem cedo que foi anulado por causa do VAR, tá? O Yuri Alberto fez um gol bonito até, mas foi anulado por causa do VAR, por causa que ele teve uma falta no começo da jogada. Eu teria marcado a falta bem antes disso aí, para não ter essa polêmica de VAR, mas o juiz decidiu dar sequência à jogada. Aí quando o Corinthians fez o gol, o VAR chamou ele para falar aqui, para ver a jogada, e ele determinou que o gol não valia. Bom, o Corinthians não se regrediu, o Corinthians continua indo para cima, tanto é que pouco mais tarde o Corinthians vai lá e faz o segundo gol, faz o segundo gol. Dessa vez o gol foi legal, sem impedimento nem nada. O Corinthians foi lá e marcou 2-2. E isso aconteceu logo depois que o Bruno Henrique, que deve ser corintiano ainda, claro, jogou bem no Corinthians até, foi expulso. Eu esqueci agora a jogada que ele fez, mas ele tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. E logo, pouco, acho que um minuto e meio depois, o Yuri Alberto foi lá e marcou o segundo gol. Depois disso aí, velho, o Corinthians continuava sendo avassalador, indo para cima do Internacional, que parece que quando voltou no segundo tempo, acho que já estava achando que o jogo já estava acabado. Eu acho também que ele teve essa noção por causa das partidas que o Corinthians tinha feito em outras rodadas do Campeonato Brasileiro, principalmente do vexame lá contra o Flamengo, aquele 4-0 que a gente tomou. Então ele estava achando que o Corinthians ia se acovardar e ia ser o jogo estava acabado, ia ser o fim de tudo, e o Corinthians ia ficar com medo no Internacional. O Internacional simplesmente precisava dominar a partida e sair com a vitória. Não foi o que aconteceu. O Corinthians continuou indo para cima, tanto é que o Depay fez aquele golaço que infelizmente também foi anulado por uma falta no começo da jogada. Realmente é uma pena que aquele gol foi realmente um golaço, um gol bonito. Praticamente, se tivesse validado aquele gol, já teria acabado a partida logo ali, né? E, infelizmente, como eu falei, não foi válido. Então o Corinthians teve que continuar seguindo, atacando o Internacional, até que finalmente, no final nos descontos, acho que nos 46, acho que foi lá o pênalti, que foi claríssimo. Eu não sei, que tem gente que tá falando que o pênalti não foi claro, tá? O pênalti foi o pênalti roubado, mas o cara realmente acertou o peito do Matheus Bidu e foi expulso. E depois da partida, se você assistir lá algum lá, ESPN, Sport TV, alguns outros canais, eles começam a falar que o VAR decidiu o jogo, o juiz decidiu o jogo, blá blá blá. Cara, o juiz, ele viu jogadas, ele apitou, ele foi chamado para ver o VAR em certas jogadas. 2 gols ele anulou, o full pênalti, ele foi lá, viu a jogada e determinou que o pênalti era claro. Ele foi lá, viu a jogada no VAR e tomou a decisão que era pênalti. Ponto final. A torcida do Inter já está reclamando toda vez que esse Internacional, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Deixa eu só acabar de falar do final da partida, que foi realmente aos 52 minutos. O Coronado foi lá, fez o gol por cobertura e realmente fechou o caixão do Internacional. O Internacional já estava perdido, já estava sem noção do que estava acontecendo. Depois que tomou o segundo gol, quando tomou o gol de pênalti, acho que realmente o gás dele já tinha acabado. E como eu falei, tomou esse quarto gol aí do Coronado e o caixão fechou o caixão e a vitória já era nossa, tá? Em relação ao Internacional, deixa eu falar o seguinte, tá? A relação que a gente tem com esse time, eu não sei porquê, eu não gosto muito desse time porque eles têm esse ódio de nós por causa de 2005, tá?
Então toda vez que a gente joga com esse time, toda vez que eles perdem, eles sempre reclamam, cara. Eles sempre reclamam de tudo. Eles sempre reclamam de tudo. Põe no DVD, 2005. É sempre uma reclamação com esses caras. Esses caras reclamam mais que o porco, eu acho. Porque, puta que pariu, velho. Esses caras não podem perder pra gente, que eles nunca perdem pra gente de forma honesta. Sempre acontece alguma coisa. Aliás, o Internacional é um time bem chorão, tá? Porque tá 45 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, mas de uma forma ou outra eles pensam que eles são sempre roubados, né? Porque na mente deles, eles pensam que a CBF senta todo começo da temporada, do começo do Campeonato Brasileiro, e eles sentam e falam, qualquer um, tá? Menos o Inter, ok? Eles acham que são perseguidos, mas eles não são nada disso, tá? Eles não são anjos do jeito que eles pensam, tá bom? Eles ganharam uma Copa do Brasil em 92 com um pênalti roubado contra o Fluminense, tá? Então vai olhar isso aí se você nunca viu. Isso aí eles nunca falam, tá? Então a história deles contra nós é sempre, toda vez que a gente jogar contra eles, cara, eu não sei porque esse time eles têm essa, como vou dizer, essa mentalidade, e tudo volta para 2005. Qualquer fracasso que eles têm na carreira, na história deles, volta para 2005, mesmo quando não envolve o Corinthians, velho. E vamos voltar mais ou menos, vamos voltar a 2005. Você que não sabe de história, você que não sabe dessa história, você que lembra pouco dessa história, deixa eu explicar mais ou menos como é que foi o ano de 2005, o Campeonato Brasileiro de 2005, pelo menos a reta final, tá? A reta final, o Campeonato Brasileiro de 2005 era o campeonato que teve a máfia do apito, o Internacional estava ganhando, era o primeiro colocado. E teve vários jogos que teve o juiz, eu não lembro agora o nome do juiz, mas você pode ver o nome dele, é só procurar no Google, Máfia do Apito, vai aparecer o nome dele. Um monte de partidas que ele tinha apitado, estavam sendo, o resultado estava sendo fixo para dar vantagem para alguns times, por causa de, não sei agora, acho que por causa de apostas, alguma coisa assim. Então, acho que 11 jogos que ele apitou tiveram que ser refeitos. E teve 2 jogos que o Corinthians perdeu, que foi do São Paulo e do Santos, que o Corinthians o Corinthians ganhou do Santos e empatou com o São Paulo dos 2 jogos que tinham que ser refeitos, tá? Então na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi Internacional e Corinthians no Pacaembu em 2005, tá? Então teve aquele pênalti lá, que o pênalti, vamos olhar bem como foi aquele pênalti. O pênalti foi que aquele Tinga, ele recebeu um contato do goleiro do Corinthians e ele praticamente se joga no chão, claro, tá? Você pode até fazer o argumento de que foi pênalti, tá? Mas ele realmente quis vender. Do jeito que ele se jogou no chão, parece que ele foi atropelado por um caminhão da UPS, porque ele desabou. E quando ele entra em contato com o jogador do Corinthians, ele simplesmente cai de uma maneira que não é meio natural da jogada, que ele tá realmente querendo vender aquele pênalti eu não lembro agora se o jogo estava 1-0 ou se estava 0-0 ainda, mas eu lembro que ele vendeu aquele pênalti para o Internacional ter a vantagem do pênalti e possivelmente desculpe, ter ganhado a partida. E não aconteceu, não só o juiz não deu pênalti, como acabou expulsando ele. E o resultado no final acabou sendo Corinthians 1, Internacional 1. Tá bom. Eles se acham realmente injustiçados por causa daquela partida, tá? Mas eu vou contar uma coisa pra você. Agora tem a coisa que a torcida do Internacional e a imprensa antes não conta, que foi a rodada seguinte do campeonato, tá? O Corinthians foi lá em Goiânia jogar com o Goiás e o Internacional foi jogar contra o Curitiba. E se eu não me engano foi no Paraná. Tá? O Corinthians, o Internacional precisava da derrota do Corinthians e precisava ganhar do Curitiba para ser campeão brasileiro. Se eu não me engano, o Internacional tinha que ganhar realmente de uma grande vantagem, de fazer mais 3 gols ou mais, e o Corinthians tinha que perder. A coisa engraçada, sabe qual é? Que o Corinthians perde o jogo contra o Goiás. O Corinthians perde 3-2 do Goiás. E o Internacional não só não ganha do Curitiba, como perde do Curitiba. O Curitiba que já estava rebaixado. Então eles perdem o jogo, eles realmente perdem o campeonato naquela partida. Não tem nada a ver com o Corinthians, tá? Eles realmente não fizeram o dever deles, que era ganhar o jogo que devia ganhar. Porque o resultado que ajudava eles aconteceu, que foi a derrota do Corinthians. Como é que você pode falar que foi roubado quando o Corinthians perde o jogo e você não faz o seu dever e perde o jogo que você tem que ganhar? Então eles realmente nunca realmente aceitaram isso aí, que perderam pela própria incompetência, tá? Se acontece, vamos voltar no jogo do Corinthians, no jogo de antes. Vai que o juiz dá o pênalti e o cara perde.
Ou o Corinthians vai lá, empata, ou o Corinthians vai lá e vira o jogo. A gente nunca vai saber, velho. O que a gente sabe é o seguinte, e é outra coisa que eles não falam. Sabe qual é? É que o ano seguinte, 2006, o que acontece? O Corinthians é eliminado na Libertadores pelo River Plate naquele jogo lá, foi 3-1 que a torcida quase invadiu o campo e, se não me engano, o carro do TVs, acho que quebraram o carro dele, alguma coisa assim. Tá? E o Internacional? O Internacional acaba sendo campeão da Libertadores e, eventualmente, sendo campeão do mundo. Então, de uma forma ou outra, eles acabaram rindo por último no final. Porque o Corinthians foi campeão brasileiro, mas não ganhou a Libertadores nem Mundial. Ao contrário deles, que é a Libertadores, foram campeão do mundo. Tá reclamando do quê? Mas tem o seguinte, tá? Eu acho que eu entendo mais ou menos por que eles reclamam tanto desse campeonato de 2005. Que vamos ser sinceros, além de 2005, qual foi o último campeonato que o Internacional realmente teve chance de ser campeão? Para um pouco para pensar. Você lembra de algum? Eu não lembro. Eu sempre falo que o Internacional é aquele time que compete e nunca ganha nada. Então 2005 foi a maior chance que eles tiveram de ganhar de ser campeão brasileiro, mais uma vez. Que a última vez que eles foram campeão foi em 1979, há mais de 45 anos. Você pode fazer o argumento de que talvez 2020 tenha sido um ano que eles também podiam ter sido campeões. E mais uma vez o Corinthians estava no meio da história. Mas aí tem o seguinte, eles também põem a culpa no Corinthians também por 2020, porque eles falam que a gente não entregou o jogo. Como se fosse a nosso dever entregar o jogo para eles. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, vamos lembrar um pouquinho mais do que aconteceu. Foi que em 2020 o Corinthians jogava com o Internacional lá em Porto Alegre, enquanto o Flamengo, que era o líder do campeonato, jogava com o São Paulo no Morumbi. E mais uma vez, o resultado que favorece o Internacional acontece, que foi a derrota do Flamengo para o São Paulo. Mas o Internacional foi incompetente e não conseguiu ganhar do Corinthians. E o Corinthians nem estava nem aí se ganhasse ou perdesse o jogo. O Corinthians a gente realmente não entrou em campo para ferrar com o Internacional. A gente já estava pensando, a temporada já tinha acabado pra gente. Então, eles põem a culpa em nós, mas foi a própria incompetência deles que realmente causou que eles perdessem o título. E a prova disso foi que pouco antes do final do ano, do final do campeonato, o Internacional joga com o Sport do Recife em casa. O Sport do Recife, que estava brigando para não cair, e perde 2-1 em casa. Praticamente perderam o título lá porque o Flamengo passou em frente na mesma rodada. Então, eu não entendo porque esses caras estão sempre reclamando que tem essa rivalidade com a gente, que a gente roubou o campeonato deles. Qualquer fracasso na história desse time volta para 2005, cara. Pô, cara, eu conheço gente que realmente teve eventos trágicos na vida que reclama menos, pô. Isso sem falar que em 2009, que foi a história do DVD que a gente conhece, teve a final do campeonato da Copa do Brasil, que eles tiveram a chance de devolver aquele campeonato de 2005, mas não conseguiram. Perderam o primeiro jogo em casa no Pacaembu e a gente empatou o jogo lá na casa deles e foi campeão na casa deles. Claro que eles vão falar que teve influência fora de campo que ajudou o Corinthians a ser campeão. Mas, cara, isso é besteira. Eu posso falar o seguinte, que talvez muito corintiano ache que eles realmente entregaram o jogo lá em 2007 contra o Goiás, que eles perderam, que resultou no nosso rebaixamento. Eles negam isso, mas eu acho que eles realmente fizeram isso aí. Eles realmente entregaram, porque estavam putos ainda, por causa de 2005, e entregaram o jogo pra gente perder e o Corinthians ser rebaixado. Eu não lembro, eu acho que nem um palmeirense faria isso, mas eles fizeram, praticamente fizeram, não sei. Nunca dá pra provar, né? Mas é isso aí, velho. Mas acabou o jogo, foi 4-2, e eles que chorem pro resto do campeonato, tá? Vamos botar a bola pra frente agora, tá? O próximo jogo é o jogo do América de Cali, que vai ser na terça-feira, lá na Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians realmente tem chance de ganhar essa partida, especialmente agora que tá com a sessão de novo, com um novo técnico, que na minha opinião vai fazer algumas coisas diferentes no sentido de atitude. Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que ele vai usar mais o Coronado. Eu não sei porquê, acho que o Coronado ele vai trazer, vou colocar o Coronado e talvez o Thales Magno com mais frequência durante os jogos, ok? Eu espero que isso aconteça, que ele ponha mais quilometragem para esses dois ganharem confiança
e fazerem boas partidas e ajudar o Corinthians a ganhar, tá? Eu também acho que o Dorival vai focar bastante nesses outros campeonatos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Eu não acho que ele vai ignorar o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ele vai querer botar bastante foco nesses dois outros campeonatos por uma chance de título. Não sei se ele vai colocar mais foco nesses dois, ao invés do brasileiro, mas acho que ele vai botar bastante foco nesses dois campeonatos para dar uma chance do Corinthians a ser campeão. Tá? Como eu falei, o Brasileirão, o Corinthians para mim ainda não é um time que tá brigando pelo título, tá certo que é só a 7ª rodada, a gente só tá 6 pontos atrás do líder, que é o Porco agora, porque o Vasco é uma mãe, que se você tá em crise, cara, chama o Vasco. Então eu assisti o jogo do Porco contra o Vasco e o Vasco realmente deu um gol pro Palmeiras, que realmente o cara fez uma bobeira dentro da área, o cara do Palmeiras roubou a bola e tocou pro outro e fez o gol. Esse Vasco realmente é uma mãe. Como eu falei, se você tá em crise, chama o Vasco. Eu acho que é por isso que quando a gente joga contra o Vasco, a gente passa o caminhão neles, porque realmente esse time faz de tudo para perder, tá? Falando nisso aí, eu tô olhando a tabela do resto do mês, tá? A gente tem o América de Cali agora na terça-feira, tá? Vai ter que jogar contra o Mirassol no sábado, lá no Mirassol, lá em Mirassol. Depois volta para jogar na quinta-feira, depois disso aí, é o segundo jogo contra o Racing Açúcar na Sul-Americana. Depois, no dia 18, que é um domingo, a gente volta a jogar contra o Santos em casa. E do dia 21, que é uma quarta-feira, a gente joga contra o Novo Horizontino na partida de volta na Copa do Brasil. Aí, na última semana do mês de maio, a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro no dia 24, que também é um sábado. A gente vai jogar lá. E a gente volta no dia 27, que também é uma quarta-feira, para o último jogo lá do grupo da fase de grupos da Sul-Americana contra o Huracan, ok? Cara, na minha opinião, todos esses jogos são jogos ganháveis, vamos dizer. Eu acho que realmente o Corinthians não tem nenhuma. Então não teria nenhuma dificuldade em ganhar do América agora, do Mirassol no fim de semana. Depois o Racing lá e o Santos em casa. Pelo menos acho que esses quatro jogos que a gente vai fazer, eu acho que são 4 vitórias. Porque realmente o Mirassol e o Santos não estão indo bem no campeonato. O Santos está praticamente, acho que em último lugar agora. Eu sei que perdeu do Grêmio, eu não sei que colocação que tá, mas está lá embaixo. Acho que ainda está no Z4. Tá? Coitado do Santos, velho. Mal voltou da segunda divisão, já vai voltar de novo. Parece. Mas é um rival, a gente não pode ter pena, né? Mas a gente tem que olhar como o Santos como um time em que se pode realmente ganhar 3 pontos e subir na tabela. O Novo Horizontino em casa também, eu acho que não vai ser uma coisa tão difícil. E também o Atlético Mineiro, que também não está indo bem. Vai ser o jogo lá no Mineirão, ou desculpe, na Arena MRV, acho que chama. Vai ser um jogo lá no estádio deles. Eu não sei como as coisas vão estar até lá. É bem provável que seja um jogo mais difícil, mas a gente tem que olhar também que o Atlético também não está indo bem nesse campeonato. Também está na parte de baixo. A última vez que eu olhei também estava no Z4 ou perto do Z4. Claro que as coisas vai acontecer muita coisa até chegar até lá. E a gente não pode prever realmente o que vai acontecer antes da partida, né? E eu acho que até depende da atitude do Dorival nesses dois na Copa Sul-Americana, porque ele não se voltar com se jogar todas essas partidas como jogou essa partida do Internacional, eu não vejo o Corinthians tendo dificuldade de ganhar de nenhum desses times. Eu acho até que se tivesse jogado dessa forma como jogou contra o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, teria ganhado, provavelmente ganhado 2 desses 3 jogos. Sim, acho que ele teria ganhado 2 e empatado 1. Eu acho que não teria perdido nenhum dos 3. No máximo teria empatado 2. Mas isso não aconteceu. Claro que quando o jogo foi contra o Flamengo, a gente estava numa transição de um técnico, tá? E claro que também botou um técnico interino que não sabia o que estava fazendo, então não ia adiantar muita coisa. E foi uma pena que a gente foi massacrado porque a gente estava num período de, como eu falei, a transição, sem ter muita ideia do que estava acontecendo, e o Corinthians foi lá todo arremendado contra o Flamengo, acabou tomando aquele cacete. E os jogos contra o Fluminense, contra o Palmeiras, que foi como eu falei, sei que estou parecendo um disco quebrado, foi o que aconteceu, foi o que eu falei que aconteceu. O Ramon Dias ganhou a sobrevida lá com o Campeonato Paulista, mas o primeiro tombo que ele tomasse o Campeonato Brasileiro ia ser o fim dele, e foi exatamente o que aconteceu. Não foi o primeiro tombo, foi o segundo tombo, mas bem perto, né? E eu acho que realmente o Dorival agora no time, a gente, claro que ele acabou de chegar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que a gente já tá começando a evoluir.
pelo menos na forma de pensar, pelo menos na forma de jogar. E a gente pode ir muito longe nesse Campeonato Brasileiro, tanto quanto a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, tá? Bom, eu só quero terminar o vídeo com umas coisas que eu não falei no último vídeo, que foi lá que também era do jogo do Flamengo. Eu não fiz o jogo não fiz um vídeo pro jogo do Novo Horizontino, mas no jogo do Flamengo eu acabei esquecendo de falar, que eu devia ter falado, que foi o negócio da torcida. A torcida chegou no segundo tempo, na metade do segundo tempo, eu acho que já estava 3-0, acho que chegou em 12 minutos do segundo tempo, e eu acho uma sacanagem fazer isso aí com a torcida visitante, não só do Corinthians, como de qualquer outro time, mas eu acho que o que acontece no sentido do Corinthians lá no Rio de Janeiro é que o Corinthians parece ter uma fama de ser, a torcida do Corinthians tem uma fama de ser baderneira quando vai em jogos lá no Maracanã, especialmente contra o Flamengo, tá? Então eu acho que eles têm tem que tomar uma certa precaução contra a nossa torcida, porque eles pensam que a gente tem fama de fazer bagunça quando a gente vai lá. E como eu falei, principalmente jogos contra o Flamengo. Teve um jogo, eu não lembro agora que ano que foi, mas teve um jogo que foi lá no Maracanã, que teve uma briga entre as duas torcidas. Então eu acho que ele se aproxima da torcida do Corinthians dessa forma. Também eu não acho nada legal fazer isso aí contra a gente, porque eu duvido que a torcida do Corinthians faça contra a gerência do estádio da Neoquímica Arena, faça isso contra a torcida adversária de qualquer outro time, mas eles fazem isso com a gente. O que vão fazer? É uma pena. Uma coisa que me deixou um pouco indignado, não, foi que a torcida do Flamengo, quando tava lá ganhando, tava fazendo poropopó. Pô, cara, a torcida do Flamengo realmente é uma torcida modinha, cara. Eles realmente... É por isso que a gente não gosta, por isso que eu não gosto muito deles. Eles são arrogantes, são modinhas. Quando eles estão indo bem, eles querem fazer piada com todo mundo. Quando o time vai mal, eles desaparecem, tá? Tanto é que você encontra muito flamenguista hoje que sabe tudo sobre o Flamengo desde 2009 até agora. Porque na época que o Flamengo só estava apanhando, eles nem no estádio iam. Aí a desculpa deles sabe qual era? Que era o Maracanã estava em reforma por causa da Copa do Mundo. O Engenhão estava aberto. O Maracanã, o Flamengo estava jogando lá. O Engenhão estava sempre vazio. Então, você vê a mentalidade dos caras, né? Mas o que a torcida do Corinthians fez foi que o Corinthians estava apanhando de 3-0, ou já era 4-0 já era 4-0 quando aconteceu, mas a torcida já estava lá apoiando, estava lá cantando, e os caras começaram a vaiar a gente. Mas essa mentalidade, cada torcida tem uma mentalidade diferente. A nossa é assim, a deles é de outra forma. E é assim que é, velho. Tá bom? Bom, é isso aí, gente. Agora vamos esperar o jogo da próxima partida, agora que é contra o América de cara na terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Corinthians tem bastante chance de ganhar. Assina aqui no canal, dá o like, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Rafael Toquinho aqui, e o Flor USA. É nóis e vai Corinthians!